Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia, como você já bem sabe. E nós estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E hoje nós estamos no Salmo de número 103. São 150, estamos perto de acabar o livro dos Salmos. O Salmo 103 tem 22 versículos, é um salmo de Davi, que fala basicamente da sua misericórdia. É um salmo lindo, 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 lindo. Eu não vou ler tudo, você depois leia, né? Procure aí a sua Bíblia, leia. Você já tem Bíblia? Se você não tem, tem muitos aplicativos aí do celular, né, de tablets, computadores, que você pode baixar gratuitamente. Faça isso, e aí você necessariamente não precisa comprar uma Bíblia. Hoje em dia, você consegue ter todo o material de edificação espiritual a seu alcance gratuitamente, sabe? Nós não teremos desculpas diante de Deus para dizer que não conhecemos a Bíblia porque não tínhamos uma. Você pode baixar um aplicativo. Eu sugiro um aplicativo que se chama JB, alguma coisa assim. Preciso ver direitinho para te falar. Mas esses aplicativos, de modo geral, são bem úteis, né? Procure por algum que você possa ler offline, né? Que você não precisa estar ligado à internet. Procure um aplicativo que você tenha muitas versões da Bíblia, né? Na tradução da língua portuguesa, esse que eu estou te falando, que depois eu vou te falar melhor, ele vai ter ali muitos recursos para você também conhecer em outras línguas, sabe? Hoje em dia você consegue até mesmo, sabe fazer o quê? Aprender idiomas com esses aplicativos. Eu vou pegar aqui o aplicativo e te dizer o nome, tá? Acho muito importante fazer isso para que você cresça na sua fé. Em nome de Jesus está aqui. A verdade é Bíblia JFA. Bíblia JFA. É uma Bíblia de capa vermelha, assim, lá no aplicativo. Lá você vai ter as versões da língua portuguesa, você vai ter as versões da língua inglesa, lá você vai ter as versões da língua espanhola, grega, holandesa, chinesa, japonesa. É maravilhoso. Alemão, tudo que você imaginar tem lá, tá? Você não vai ficar sem conhecer a Bíblia por causa disso. Mas vamos ler aqui o início deste versículo, ou do Salmo 103, para a gente comentar aqui um pouquinho. Diz assim, ó: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É ele quem enche de bens a tua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia, e assim vai, ou vão, os 22 versículos do texto do Salmo 103. Olha, ele diz assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem redime a tua alma da cova, é Ele quem dá os bens que você tem, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem te ama. Se você ler todo o Salmo, você vai vendo que ele vai discorrer, até ele fala sobre a cura, é Ele quem cura as tuas enfermidades, tudo. Bom, o que a gente percebe aí? Ele está fazendo uma oração? Não está. O que ele está fazendo? Ele está falando consigo mesmo. Como é que ele diz aí, ó, bendiga a minha alma, bendiga, ô minha alma, ele está falando com ele, ao Senhor. E ó, minha alma, não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem está falando com quem aí, né? Ele não está falando com Deus, Senhor, não. Ele não está falando com alguém, uma terceira pessoa envolvida ali. Ele está falando consigo. Como isso é importante. Ele está falando de si para si. Queridos, talvez se você faz aí terapia, se você conhece, né, alguma questão aí de psicologia, psiquiatria, se você conhece alguma coisa aí de psicoterapias, né, através de um psicanalista, você vai perceber o quanto é importante, olha, você pensar a respeito daquilo que você diz para você. No pensamento greco-romano,
da qual, né, esse pensamento, qual a nossa cultura é trazida, né? Nós somos ocidentais e o Ocidente é completamente permeado pela cultura greco-romana, a cultura ocidental. Tem algumas ideias aí importantes. Como nós somos formados? Existem duas linhas de pensamento, eu vou falar aqui com você, não são palavras muito fáceis, mas existe uma coisa chamada dicotomia e existe uma coisa chamada tricotomia. A dicotomia diz que nós somos feitos por duas partes, corpo e espírito. E a tricotomia diz que nós somos feitos por três partes, corpo, alma e espírito. Qual é a tua opinião? Bom, as opiniões ainda divergem, mas nós, de modo geral, acreditamos, entendemos, identificamos uma questão tricotômica. O homem, nós feitos de corpo, essa parte visível, material, a alma e o espírito. O corpo é notório. O corpo é isso aqui, certo? Agora, o que é a alma e o espírito? E a Bíblia vai deixar isso muito claro. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele forma um corpo a partir do barro. Todo mundo sabe disso. Lá em Gênesis, Deus forma o corpo a partir do barro. E sopra as narinas do Adão, do homem de barro, que se torna, segundo Gênesis, alma vivente. Então, quando Deus pega o barro, forma o corpo. Essa coisa aqui que a gente vê, e que é pó, e diz a Bíblia, o pó tornará. Aí Deus sopra e coloca neste homem uma alma vivente através desse sopro, a gente chama de ruá. Coloca essa alma vivente. Então a alma seria esse inspirar, expirar. E dentro disso envolve as coisas que entram no corpo. De que maneira? Através da alma, nós temos as percepções emocionais. Porque se você não respira bem, você se sufoca e isso te traz angústia, agonia. Né? Se você está em plena paz e você respira, parece que há uma leveza. Então, a alma está ligada a essas questões da emoção. E, além disso, a alma também está ligada às questões, a gente pode dizer, do próprio viver. O corpo, ele se acaba quando, aqui na Terra, quando da nossa morte física, que depois do juízo haverá a ressurreição deste corpo. Mas, e aí será, diz a Bíblia, glorificado. Mas até que isso aconteça, nós estamos aqui em corpo. Este corpo tem uma alma, uma parte imaterial, que é essa parte do respirar e expirar. Você inspira colocando o ar para dentro enquanto você está vivo. Aí você expira, você enche de novo o ar. E assim vai. Quando a gente morre, o que a gente faz? A gente expira, finalmente. E aí, nesse sentido, o corpo e a alma ficam na terra até que Deus nos chame para a sua glória e para o juízo e tal. Não que ficamos lá dormindo, isso aí é outra história. Mas o que realmente é espiritual? O espírito. A Bíblia diz isso de uma maneira bem clara, sabe aonde? Você vai encontrar isso dessa maneira clara lá em Eclesiastes, capítulo 12, quando diz que o homem, depois de morto, o seu corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando nós morremos, nós somos enterrados, nós somos sepultados. O nosso corpo físico, ele vai tornar o pó. A nossa alma expirou pela última vez, silencia. Mas o nosso espírito, ele vai até Deus. Aonde ele vai ali encontrar o quê? Juízo diante de Deus. E aí o salmista ele está falando assim, bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, meu corpo, meu espírito e também a própria alma, ele está falando com a alma, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma. Ele está falando consigo. Nós precisamos aprender a falar com a gente exatamente aquilo
que precisamos falar. Infelizmente, muitas vezes nós damos por causa da alma vazão a dar ouvidos a coisas que não nos fazem bem. Às vezes você dá ouvido a alguém que te fala algo e ao invés de você corrigir isso que essa pessoa falou, ou então prestar atenção a isso que essa pessoa falou, usando o teu discernimento almático, ou seja, usando as tuas emoções a teu favor, você acaba usando contra você. Porque a gente, por conta do dia a dia, do estresse, de tudo mais, há inverdades que são colocadas dentro de nós. Queridos, então, em nome de Jesus, eu e você precisamos falar coisas boas, ou então repetir exatamente aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. E aí o salmista está dizendo, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque é muito fácil que a nossa alma deixe de reparar o que Deus faz, para olhar para aquilo que Deus não está fazendo por conta dos seus propósitos. Ou então, é muito fácil a gente olhar para aquilo que Deus fez e a gente não concordou tanto, e deixar de olhar para aquilo que Deus tem nos dado como benefício. Por isso que ele se auto-alerta, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Bendiga a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem cura todas as tuas enfermidades. Você está vendo que Ele está mexendo com as suas emoções, Ele está mexendo com o seu físico, quando Ele fala, Ele que cura as tuas enfermidades, Ele está falando a respeito também do seu espírito, quando Ele fala, Ele que perdoa as tuas iniquidades. O que você tem falado de você para você? Você tem que falar de você para você aquilo que Deus diz para você dizer. Começa a olhar com os olhos de Deus, para que a tua alma receba boas emoções. Começa a ouvir aquilo que Deus fala a teu respeito e fala para você, para que você também trabalhe a tua alma de uma maneira especial. Não dê ouvidos às questões exteriores do mundo, não dê ouvido às ênfases do diabo, não dê ouvidos nem mesmo para aquilo que o teu próprio pensamento carnal trabalha dentro de você, para que você se desespere. Começa a fazer a oração do salmista e dizer para si mesmo, bate no teu peito e diga, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem livra do mal. Aí ele até vai dizer, é Ele quem enche a tua existência de bens. Tudo vem de Deus. Começa a observar isso a tua vida. Eu tenho certeza, e eu estou aqui declarando, você vai se alegrar muito e poderosamente no Senhor. Começa a falar com você. Pior coisa que tem, é quando você está sozinho e a tua mente começa a maquinar, sabe? Começa a falar consigo mesmo coisas que Deus não falaria. Quando você começa a pensar a teu respeito, coisas que Deus não pensaria. Ou então você começa a se lembrar de coisas que falaram a teu respeito, que não é aquilo que Deus diria de você. Em nome de Jesus, conheça o que a Bíblia diz que você é. Conheça o que Deus fala a teu respeito. E aí você vai começar a dizer como salmista, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque cada vez que você se lembrar de um dos benefícios, a sua alma se alegrará e você vai se fortalecer no corpo e no teu espírito, e você vai ser muito feliz e abençoado. Eu declaro assim no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui no programa de hoje. Não esqueça, se você quiser informações a nosso respeito, entre em contato com o telefone da secretaria, tá bom? Lá no 43 30 15 27 27. Vai ser uma bênção ter você com a gente. Que Deus te abençoe poderosamente e não te esqueça de uma coisa aqui, ó. Eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.